Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje eu vou fazer mais um Drops, né? Que são dicas mais rápidas, né? De filmes e obras e livros que eu tenho lido ou consumido, enfim, né? E hoje eu vou falar de um filme que eu fiquei muito fascinado, eu não tinha visto antes. E eu estou de ontem, entre ontem e hoje, tentando fazer um programa decente a respeito desse filme, que eu acho que pela qualidade desse filme, que me surpreendeu, eu cheguei até a pensar em fazer não como um formato de drops esse podcast, mas como um programa mesmo regular, assim, com vídeo e tudo mais, né? Mas, enfim, eu resolvi fazer em formato de drops, né, para ser mais ágil, né, para eu aproveitar a minha empolgação e já lançar essa indicação para vocês, né. E o filme que eu vou falar aqui é um filme que foi conhecido no Brasil, ele foi trazido para o Brasil com o nome O Caçador de Bruxas, mas acho que o nome mais conhecido dele seja o seu título original, que é Witchfinder General, né? Bem, Witchfinder General ele é um filme de 1968, dirigido por Michael Reeves e estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Vincent Price, né? Além de outros atores, né, como Ian Ogilvy, Hilary Dewey, Robert Russell e Rupert Davis, né? Mas a estrela aqui é o Vincent Price, né? O roteiro é do diretor, né, Michael Reeves, também de um cara chamado Tom Baker, e ele foi baseado num romance homônimo de um cara chamado Ronald Basset, né? Bem, o filme é um relato fortemente ficcionalizado das façanhas de um cara chamado Matthew Hopkins, que aqui é interpretado pelo Vincent Price, né? Que ele é um advogado que foi falsamente que é um advogado que falsamente alegou ter sido nomeado caçador de bruxas geral, né, Witchfinder General, pelo parlamento inglês durante a Guerra Civil Inglesa. E o objetivo dele era erradicar a feitiçaria e a bruxaria no país, né? A trama também segue a trajetória de um soldado Roundhead, né, chamado Richard Marshall, que aqui é interpretado por Ian Ogilvy, né, e que persegue o implacavelmente Hopkins e seu assistente, o John Stern, que é interpretado aqui pelo Robert Russell, depois que eles atacam a sua noiva, a Sarah, que aqui é interpretada pela Hilary Dewey, e depois que ele executa também o seu tio, né, o tio da Sarah, que é o John Lawes, que é o padre John Lawes, né, interpretado aqui pelo Rupert Davis, né. O Witchfinder General, né, ele acabou se tornando um filme bastante cultuado, né? Inclusive há uma banda de heavy metal da fase lá da New Wave of British Heavy Metal chamada Witchfinder General, né? Que acho que eles lançaram o primeiro disco lá em 1981, né? Começaram mais ou menos próximo lá do Iron Maiden. O Iron Maiden é um pouco mais antigo, né? De 75, lançaram o primeiro disco em 80, né? O Witchfinder General lançou o primeiro disco em 81, 82, não lembro. Enfim, esse filme acabou se tornando um cult, né? E ele se tornou assim um filme conhecido tanto pelos seus próprios méritos, é um filme extremamente, é um filme muito bom realmente, né? Quanto pela história do diretor, né? Que ele teve uma morte trágica em 1969, 9 meses depois do lançamento do filme, né, por conta de uma overdose de álcools e substâncias sedativas, né? Então, o diretor ele tinha uma certa vida um pouco extrema, né, que é refletida um pouco no filme, né? Bem, e uma das coisas mais interessantes que eu vejo do filme é que ele é muito incerto em qual gênero ele pode ser classificado, né? O Witchfinder General, né? Ele geralmente ele se classifica, né? Nas listas aí de melhor filme de horror, especialmente melhor filme de horror folclórico. No entanto,
a gente tem um componente aí muito de faroeste nesse filme, né? Um faroeste inglês, um faroeste gótico e também um componente muito forte de drama histórico, né? Esses elementos de sadismo, de violência, eu acho, para mim, na minha opinião pessoal, eles não configuram necessariamente um filme de horror, né? Só que Witchfinder General, ele exerceu uma influência muito grande no segmento de horror folclórico, né? E especialmente pelo seu tratamento estético, né? Existe muita influência da estética do Witchfinder General no horror folclórico. E a estética do Witchfinder General, ele reflete esses interessantes contrapontos de beleza e violência, né? Outro filme, um filme que explora bastante isso por exemplo, um recente que ficou bastante conhecido, que é o Midsommar, do Ari Aster, né? É, essa ideia essa ideia do horror, é, da paisagem rural salpicada de sangue, a paisagem rural salpicada de brutalidade, né? Essa violência que ocorre à luz do dia é uma coisa que foi muito explorada no horror folclórico, né? Apesar daqui a gente não ter exatamente uma violência sobrenatural, né? E o elemento do paganismo, que é uma coisa muito presente no horror folclórico, ser assim apenas um tema circunstancial de um evento histórico. A gente está falando aqui de um personagem histórico, né, o Matthew Hopkins. A gente está falando dele, né? Por isso que eu falo que ele é também um drama histórico. Ele pode ser considerado também um drama histórico. Apesar desses elementos estarem presentes, assim, ele não se configura exatamente como um filme de horror, né? Ele parece muito realmente um filme de faroeste, né? Existe uma perseguição, existe duas figuras antagônicas, existe esse caráter itinerante do faroeste, né? Mas também é um filme que dá medo, né? É um filme que deixa você tenso, né? E é um filme brutal, né? Para quem viu o filme, ele é brutal até mesmo para os padrões atuais. Assim, tem cenas de execução de bruxas e cenas de tortura, de sadismo que são muito fortes, assim, até para os dias atuais, né? O Witchfinder General, ele está entre os filmes mais violentos da história, né? E é interessante porque a versão que a gente vê do filme, a versão final que a gente vê do filme, ela ainda é o resultado de sucessivas tentativas de suavização, né? Quando o filme, na Inglaterra, nessa época, né, quando o filme, antes de sair, né, ele precisa necessariamente, era exigido por lei que o rascunho completo do seu roteiro fosse apresentado a uma entidade chamada British Board of Film Censors, né, ou BBFC. E essa entidade ela é responsável por determinar se algum possível problema de censura poderia ser antecipado, né? Existe assim um filtro de censura na Inglaterra, acho que em todo lugar do mundo existe isso aí, né? E quando o roteiro desse filme foi entregue à BBFC, né, o relatório ele foi emitido no mesmo dia, né, um relatório prévio foi emitido no mesmo dia referindo-se ao roteiro como bestial. Depois ele foi devolvido, né, na sua versão completa para o diretor Tensor, e alguns dias depois ele teve um relatório ainda mais detalhado que descreveu o filme como um estudo de sadismo no qual cada detalhe de crueldade e sofrimento é tratado com amor. Então, assim, esse filme, assim, o Tensor, ele foi indo e voltando com essas solicitações, né, e cada vez que voltava, ele tentava suavizar mais o filme, né? Então a gente tem a versão final do filme que a gente vê, ainda é uma versão suavizada, né? O Tensor, né, o diretor, ele queria... eu fico imaginando qual seria a ideia original do filme, sabe?
ele seria ainda muito mais brutal do que ele se apresentou para nós, né? Essas idas e vindas do roteiro pareciam não surtir efeito, né? Por sorte, né? Em uma dessas trocas aí de avaliações, né? Tem um cara chamado John Trevelyan, que é um censor que trabalhava na BBFC, que era, é, por, é, por sorte, era um primo distante do Michael Reeves, né? E que ele tinha contato com o diretor, né? E o diretor conseguiu convencer esse cara, o John Trevelyan, um pouco a contragosto dele, né? Das boas intenções dele quando explicou que porque ele sentiu que era extremamente necessário incluir uma violência tão intensa no filme, né? Então o Trevelyan acabou cedendo, né? E o filme acabou passando pela censura. E ele argumentou, né? O filme deu uma impressão ruim de que estava sendo muito explorado comercialmente a violência, o sadismo, né? E depois ele se recusou terminantemente a participar de qualquer outra edição de avaliação, né? Mas assim, por sorte, né? O filme, em uma dessas idas e vindas de avaliação, ele conseguiu ser lançado, né? E é um filme extremamente brutal, né? Para os dias de hoje. É, Bem, eu vou falar um pouco do enredo desse filme, né? E um pouco do componente histórico, né? O enredo desse filme se passa em 1645, durante a Guerra Civil Inglesa, né? A gente tem essa figura, né? O Matthew Hopkins, que é um caçador de bruxas oportunista que aproveita o colapso da ordem social para impor um reinado de terror numa região da Inglaterra chamada East Anglia, que é uma área do leste da Inglaterra composta pelos condados de Norfolk, Suffolk e Cambridgeshire, né? O Hopkins, ele tem um assistente chamado John Eastern, que é um assistente barra sócio, né? E ambos visitam as aldeias para torturar os suspeitos de bruxaria, né? Especialmente as mulheres, né? E fazê-los confessar. E depois que eles conseguem provar que algumas pessoas são bruxas, né? Eles cobram dos magistrados locais pelos trabalhos que realizam, né? Então é uma forma de vida dele, né? Ele é um mercenário, né? Paralelo a isso, a gente acompanha a história do Richard Marshall, né, que é um soldado Roundhead. O que é um Roundhead? No contexto da Guerra Civil Inglesa, o Roundhead era um opositor do rei Carlos I, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que foi a Guerra Civil Inglesa, né? Mas só para deixar claro que existe um componente histórico nesse filme, né? E esse Richard Marshall, depois de sobreviver a uma emboscada e matar seu primeiro soldado inimigo, salvando a vida do seu capitão, ele recebe uma permissão, né, do capitão para cavalgar até Brandeston, no condado de Suffolk, para visitar a sua amada Sarah, né, que é a sobrinha do padre da vila, o John Lewis, né? E ao chegar em Brandeston, o padre Lewis revela a Marshall a sua vontade de que ele se case com a sua sobrinha e a leve para longe dali, né? Pois assim, ambos se tornaram meio que párias dentro da sua própria comunidade, por conta de uma crescente intolerância contra católicos na região, né? Existe uma perseguição a católicos feita pela comunidade puritana, né? Eles são acusados de papistas, né? E os católicos eram muito associados também a bruxaria também, né? Eles eram, por exemplo, pelo próprio Hopkins, pelo próprio Matthew Hopkins, né, o Witchfinder General, os católicos eram pagãos com verniz cristão, né? Então, as acusações de bruxaria se direcionavam muito aos católicos, né? Especialmente às mulheres católicas, né? Que, inclusive, a Sarah, né, é uma dessas, né? E Marshall, né, ele então jura protegê-la, né, e voltar o quanto antes das suas obrigações militares para cumprir esse desejo do padre Lawrence, né? No final da sua licença do exército, Marshall cavalga de volta para se juntar ao regimento e se depara com Hopkins e Stern no meio do caminho. Hopkins, né, ele não sabia quem era Hopkins ainda, né? Ele se apresenta como um advogado e pergunta para Marshall onde fica Brandeston, né? Que é onde
ele faria as suas próximas vítimas, né? E sem conhecer a figura nefasta que estava diante dele, o Marshall indica o caminho para ele, né? Então, chegando em Brandeston, o Hopkins e o Stern, né, seu aliado, começam imediatamente a fazer um terror ali, né? Eles começam a prender os suspeitos de bruxaria, né? Com a população local apoiando, né? Isso é muito importante. Eles não teriam o prestígio que tinham se a população já não estivesse propensa a acreditar que eles eram realmente pessoas do bem, né? E o padre, e nessa caçada, né, o padre Lawrence é vitimado, né? Ele é acusado em sua casa, e torturado, ele é acusado em sua casa, torturado e posteriormente morto, né? E a Sarah, né, que de alguma forma tenta livrar o padre do sofrimento, oferece favores sexuais ao Richard Marshall, aliás, desculpa, nossa, esqueci o nome do cara. Ao Matthew Hopkins, o Richard Marshall é o soldado, né? O Matthew Hopkins, né, que é o Witchfinder General, e em certo momento, né, ele tem que visitar uma vila vizinha e ela fica no seu vilarejo e é violentada pelo Stern, né? Ou seja, né, os dois foram lá em Brandestorm, tocaram assim, fizeram uma zona ali, acusaram um monte de gente de bruxaria, mataram um padre e estupraram a Sarah, né? Violentaram a Sarah. E quando Marshall retorna para Brandestorm, depois que cumpriu alguns dos seus deveres militares, ele fica horrorizado com o que aconteceu, né, com Sarah, jurando matar o Hopkins e o Stern. E a partir daí o filme se torna uma perseguição do Marshall contra o Hopkins, né? Hopkins e Stern, né? Se torna uma aventura de perseguição e vingança, né? O Matthew Hopkins, né, eu vou falar um pouco dessa figura, Matthew Hopkins, é uma figura histórica, ele realmente existiu, né, ele nasceu no condado de Suffolk e em um ano desconhecido, o mais provável é que ele tenha nascido em 1620, né, seu pai, que era um cara chamado James Hopkins, era um clérigo puritano, né, e, bem, enfim, o Matthew Hopkins, ele trabalhava como advogado em Manningtree, que é próximo a Colchester, e é ali que ele começou a sua carreira de caçador de bruxa, né? O Matthew, ele se dizia enviado do parlamento inglês em suas caçadas, né? Para conseguir confissão das suas vítimas, ele e seu sócio John Stern usavam métodos que convenciam o povo da época, né? Matthew e John conseguiam, de alguma forma, enfiar agulhas nas costas das pessoas sem que ela sentisse dor ou sangrasse, né? Segundo ele, isso seria uma prova que a pessoa possui a marca do diabo no corpo. Então, né, depois de provada a associação da pessoa com o diabo, ela era condenada, segundo as leis locais, né, e muitas vezes condenada à morte, né, pela fogueira, o enforcamento, né, e era uma coisa feita em praça pública, uma coisa horrível, né. Bem, ainda se discute como Matthew conseguia enfiar agulhas nas pessoas sem que elas sangrassem, né. E uma das hipóteses que se tem é que ele era um clássico charlatão e ele tinha umas agulhas retráteis, né? E essa é uma das hipóteses, né? Inclusive, era uma das coisas que já foram utilizadas nas caçadas de bruxas anteriores, né? Enfim, calcula-se que Matthew ele tenha sido responsável pela morte de aproximadamente 200 mulheres que considerava serem bruxas, né? Matthew Hopkins ele exigia que seus serviços fossem pagos pelas comunidades onde as descobertas de bruxas ocorriam, né? A obra do filme é baseada num romance do Ronald Bassett que é vagamente baseado na história do Hopkins e do Stern, né? E ele foi publicado em 1966, ou seja, 2 anos antes do filme, né? Um cara chamado Tony Tenser, né, que é o executivo-chefe da Teagon British Film Productions, que é a responsável por ter produzido esse filme,
ele leu o livro de Basset antes mesmo dele ser publicado e solicitou ao autor a autorização para transformar o seu romance em filme, né? Pois via na obra um grande potencial cinematográfico, né? E acabou fazendo esse filme. É um filme relativamente barato, né? E, e com muito dessas características que eu falei, né? Ele tem paisagens muito bonitas, né? Ele é filmado no interior da Inglaterra, tem esse componente histórico medieval, tem um componente de faroeste, tem um componente de sadismo, de violência brutal, violência extrema, né? Mas também ele tem certos momentos que me surpreenderam bastante, momentos de beleza cristã. Isso mesmo que você ouviu. Esse filme tem um momento de beleza cristã, especialmente na figura do Padre Lawless, né? Tem uma cena muito terrível e ao mesmo tempo muito bonita da morte do Padre Lawless, né? Ele passa por uma interminável sessão de tortura, né? Uma insuportável sessão de tortura, e seu último e uma das sessões de tortura consiste em afogamento, né? Ele desce. Era um teste que o Matthew Hopkins fazia para provar que as pessoas eram bruxas, né? E se caso a pessoa morresse como inocente, iria para o céu. Caso não morresse, ela era acusada de bruxa. Então, de qualquer forma, ele estava fazendo uma espécie de ato piedoso, pervertido na comunidade, né? E ele começa a afogar o Padre Hopkins, né? Aliás, o Padre Hopkins não, o Padre Lawless. E no momento da sua morte, o Padre Lawless, ele olha pro Hopkins, olha bem nos olhos deles e fala que Deus perdoe seus pecados, sabe? Ele perdoou o cara no final da vida. É uma cena belíssima. Ele transforma toda aquela dor e sofrimento em amor. É uma cena genuinamente cristã, né? O Padre Lawless, ele sofre, morre e no final perdoa seus inimigos, né? Vira a outra face, né? Outro momento de inacreditável beleza, né, cristã, é quando o Marshall volta para Brandeston, né, e toma conhecimento de que sua esposa foi violada, né, foi estuprada. E ela fica relutante, ela não quer ver ele, né? E em vez de desprezá-la, né, como ela esperava, ele pega na sua mão, se ajoelha diante do que parece ser um altar em ruínas, né? Parece que eles vieram, existia uma capela, né, que foi destruída, né? Uma capela católica, né, que foi destruída, e eles se ajoelham diante do que parece ser um altar, e ele pede perdão pelos seus pecados e vocaliza ali seus votos matrimoniais, né? Tornando eles mulher e marido, né? E embora não seja tecnicamente um casamento religioso válido, né, porque não tem a presença do sacerdote, não tem a presença de testemunhas, eu não sei, eu acho que não se configura um casamento religioso válido. Mas essa atitude sinaliza o amor dele por Sarah, né, e sua total disposição de se tornar com ela uma só carne. Ou seja, o que significa? Participar de suas alegrias, mas também das suas dores, né? Só que a dor no filme, ela é muito grande, ela é muito brutal, né? E o ódio de Marshall, ele não se configura em amor ao longo do filme, né? Ele se configura em loucura, né? Poucas vezes assim eu vi no cinema um ódio sendo construído de forma tão convincente. O ódio de Marshall contra Hopkins não tem apenas um componente de indignação e desejo de justiça pervertido em vingança, né? Há também um componente de culpa muito forte em Hopkins, em Marshall, quer dizer. Um ódio que não apenas ele sente contra Hopkins, mas contra si mesmo, né? Isso se deve ao fato de quando Marshall parte do vilarejo de sua amada para cumprir seus débitos militares,
ele encontra Hopkins no caminho, antes de conhecer sua índole, né? E é ele que indica ao vilão o caminho de Brainstorm, né? O vilarejo onde estava sua amada, né? É ele que indica o caminho. Ele que indica o caminho que se tornaria, que vitimizaria tanto ela quanto o padre Lawrence, né? Existe uma certa ideia nele que a sua ingenuidade se tornou uma espécie de cúmplice involuntária do sadismo inominável do Hopkins, né? É que se ele não tivesse indicado o caminho do vilarejo, o padre Lawrence não teria sido assassinado e a sua amada não teria sido violentada, né? A cena final do filme, onde Hopkins é violentamente morto por Marshall, que lhe desfere assim inúmeras machadadas nas costas, é uma cena incrivelmente forte até mesmo para os dias de hoje, né? É a expressão máxima do ódio entalado diante de todas as injustiças que ele sofreu e testemunhou ao longo do filme, né? Potencializado por essa culpa, né? Por essa inocência quase indesculpável dele, sabe? E existe, assim, no final desse filme, que é um final absolutamente incrível, um componente de catarse misturada com horror, né? É um filme que, se você parar para analisar, se você descrever ele friamente, sem um componente emocional, é um final feliz, porque o casal sobrevive, o vilão é morto, né? Mas não é exatamente feliz esse final, né? Porque é um final feliz desesperado. Ele tá matando lá o Hopkins, né? Chega lá os seus amigos, né? E veem aquela cena horrível dele dando machadadas constantes nas costas do Hopkins. E um deles, né, pega um revólver e mata o Hopkins, né? Porque ele estava sofrendo muito naquilo lá. É uma tortura inominável também. E ele fica muito bravo com seu amigo, falando: você tirou ele de mim, você tirou ele de mim. Existe uma loucura muito grande no Marshall, que ele queria prolongar o sofrimento do Hopkins até a última capacidade humana de sentir dor, sabe? E enquanto ele fazia isso, ele ignorava completamente a Sarah, que estava amarrada numa espécie de cama, uma espécie de plataforma, uma plataforma de concreto, que ela estava sendo torturada naquela plataforma. Ele ignora completamente a sua própria esposa, que estava sendo torturada, e ela começa a gritar também, e começa a chorar, a gritar. É uma insanidade completa. O foco dele era apenas o ódio contra o Hopkins, né? Não era nem tipo salvar a Sarah se torna um componente secundário da sua vingança. Era o ódio pelo ódio, se tornou o ódio pelo ódio, né? Ele tinha um ódio justificado contra Hopkins, mas de alguma forma ele foi sendo satanizado, esse ódio, né? E se tornou um ódio pelo ódio mesmo, né? E o filme termina, né? E o filme termina aí, né? Nessa loucura. O Hopkins gritando, a Sarah gritando, aliás, o Hopkins não, eu sempre estou confundindo. O Marshall gritando, o Hopkins morto, né? Com machadadas, a Sarah gritando completamente desesperada. E é um final feliz. É o final feliz mais tenso que eu já vi na vida, eu acho. Enfim, né? É um filmaço esse filme. É extremamente interessante. É um faroeste gótico misturado com um horror folclórico, misturado com um drama histórico. Enfim, do caralho esse filme. É um dos melhores filmes britânicos que eu já vi na vida, né? Eu fiquei até com vontade de fazer um programa um pouco maior, porque eu acho que ele merece um tratamento mais minucioso, né? Enfim, é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, né? Witchfinder General. Espero que vocês tenham gostado. Acessem o podcast tavernadolugarnenhum.com.br e me sigam lá nas redes sociais e é isso aí. Até mais.